Se tu é iniciante dentro do mercado financeiro e está procurando a melhor estratégia para operar day trade, esse vídeo aqui é para você. E hoje eu vou te entregar, de fato, uma das melhores estratégias para você ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro com base na técnica chamada SMC, Smart Money Concept. Então fica comigo até o final desse vídeo porque você tem muito o que aprender e, de fato, o mais importante é aprender e colocar em prática. Então vem comigo porque essa estratégia ela funciona quase todos os dias e em qualquer mercado. Então, olha só, vou te explicar agora na prática como que acontece. Então, SMC, Smart Money Concept, é entender o conceito da liquidez, tá? Entendendo o conceito da liquidez, a gente tem duas posições a montar. A gente pode comprar ou vender a favor de uma captura de liquidez, ou a gente pode comprar e vender depois que a liquidez foi capturada. Então, de forma simples e objetiva, eu vou te explicar agora o que é liquidez, tá? Então, imagina que nós temos um cenário em que o mercado está caindo bastante, e vai chegar um momento que o mercado não vai cair para sempre, ele vai começar a corrigir, certo? Então, quando o mercado apresentar esse tipo de comportamento que começar a acumular as suas posições na região de fundo, você vai esperar, de fato, que o mercado construa essa causa, tá? E depois que ele construir essa causa, você vai esperar a manipulação acontecer, que é quando o mercado viola, de fato, os fundos, tá? Então, quando nós temos os fundos violados, nós temos a oportunidade de montar uma boa posição na parte compradora. Por quê? Porque nós entendemos que o varejo foi eliminado. As pessoas físicas que andam comprando rompimento, okay, e andam comprando na região de suporte. Então, essa região é a região de liquidez, de forma objetiva e direta ao ponto com você, tá? Então, entendendo que o mercado caiu forte, renovando os fundos, agora sim nós temos a base para o institucional capturar a região dos fundos e ter a contraparte suficiente para mover os preços para cima. Então, como que isso funciona na prática? Após a captura de liquidez, você vai aguardar o preço retornar para a região, quebrando essa região de topo, a máxima do movimento. Então, quando isso acontecer, nós temos de fato um giro de mercado. Dentro da análise institucional, esse giro de mercado, onde o mercado quebra esse topo, ok, é chamado de CHOC, Change of Character. Isso aqui é uma mudança de caráter, tá? Onde o mercado capturou a região de liquidez, que era o fundo. O que é a liquidez? A liquidez está presente nas regiões visíveis do gráfico, onde temos fundos nivelados. Então, após essa região for manipulada pelas grandes instituições, os grandes bancos, insider, big players, aí nós temos a oportunidade para de fato comprar junto com as grandes instituições, porque as melhores oportunidades, né, de comprar mercado só acontece quando os fundos são varridos. Então aqui nós temos uma região de liquidez e o homem composto acabou de manipular essa região. Então eu estou te mostrando de forma ilustrativa como funciona a captura de liquidez e só então temos a contraparte suficiente para fazer o preço subir. E a partir desse momento você já está pensando aonde que eu vou comprar e aonde que eu vou vender. Você vai comprar quando o mercado retornar para uma região de inversão de fluxo. Então, quando o mercado retomar para uma região de inversão de fluxo, que o que chamamos de pullback, você pode estar montando a sua posição. Então, o mercado subiu, quebrou esse topo que antecedeu a quebra do fundo, certo? Então, nós temos de fato um giro de mercado e quando o mercado retornar em zigue-zague, fazendo aqui um ABC, nós podemos montar a nossa posição bem baratinho, utilizando a técnica de Elliott, ok? Aonde nós temos um ABCzinho em zigue-zague. Isso aqui é um tipo de correção simples dentro da teoria das zonas de Elliott, ok? Calma que eu vou te explicar um pouquinho. Então, esse movimento é um movimento chamado inversão de fluxo em ABC, utilizando um pouco da teoria das zonas de Elliott. Mas fica tranquilo, você só precisa entender a lógica. E aqui, de fato, vamos ter um bloco de ordem comprador, uma região de demanda. Esse bloco de ordem comprador é uma região aonde o mercado vai mitigar, tá? Dentro da análise institucional, nós chama esse recuo do preço, que é chamado de pullback, dentro da análise clássica, isso aqui se chama mitigar na análise institucional. Então, quando o preço retorna para essa região, a gente aguarda que o preço venha numa região barata. O que é uma região barata? É quando a gente pega a régua Fibonacci, não sei se você sabe, mas a Fibonacci ela é uma régua. E você vai mensurar o que é caro e o que é barato. Como que mensura isso? Encaixa no fundo, arrasta até o topo, ok? Aí você vai entender que o mercado passou da região de 50, da região de 61 e chegou na região de 79. Então, para ficar mais claro para você, abaixo de 50% é uma região barata, é uma região descontada para você comprar e comprar bem. Após um composto levar o preço para cima, quebrar o último topo, que confirmou o movimento,
e aqui de fato o mercado quando vem na região de 7,5, 7,9, 7,8, 61, você pode estar montando sua operação e de fato como que ficaria isso na prática? O mercado caiu em ABC, chegou numa região, esse movimento é um movimento bonito, orgânico, é um reteste de oferta e demanda e nessa região você pode montar a sua posição com o stopzinho. Deixa eu só arrumar a escala de preço para ficar mais bonito, né? Mais visível. E aí você pode montar a sua operação e você vai colocar o seu alvo lá na região dos topos, onde está a próxima região de liquidez. Como assim, Lucas? Que liquidez é essa? Liquidez externa. Então nós temos essa região de topo aqui no passado e essa região é uma região de saída, aonde quem está vendido nesse movimento de queda está com stop conduzido nessas regiões. Então, acima dessas regiões, tem uma piscina de liquidez, aonde o homem composto vai liquidar a sua exposição. Então, a partir desse momento, podemos acreditar que o preço ele vai continuar a subir de forma forte e objetiva. Por quê? Porque o mercado ele quebrou o topo de origem aqui, ok? Quebrou o topo de origem, fazendo esse movimento, tá? Fazendo esse movimento forte. Então, o institucional entrou forte aqui, por quê? Porque ele capturou essa região de fundo, aonde o varejo estava tentando comprar. Como assim? O varejo acredita que nessa região aqui, ó, essa região aqui, certo? Deixa eu pegar um emoji para ficar bem mais fácil. Essa região aqui é uma região de compra e essa não é a região de compra, que é a região de manipulação do institucional. Por quê? Porque o varejo entende, quando eu falo varejo, eu estou falando de CPFs, pessoas físicas que operam através de uma corretora e uma plataforma na bolsa, como eu e você. Só que com conhecimento errado, você acaba sendo a liquidez. Então, se você comprar suporte aqui, você vai ser estopado. Depois que você for estopado, o mercado volta a subir. Aí você fica pensando, poxa, o mercado foi na direção que eu estava prevendo, mas o mercado acabou me tirando da operação e depois foi. Será que o mercado está contra mim? Eu não estou entendendo. Então, isso aqui é uma região ruim para você comprar e você deve comprar quando o mercado confirma esse movimento aqui. Então, aqui é uma confirmação. Por quê? Porque esse topo aqui mais alto, ok? Esse topo aqui mais alto foi responsável por quebrar. Então, esse movimento aqui é chamado de choque, change of character, uma mudança de caráter aqui no mercado. Então, temos de fato um giro, aonde o conceito da oferta que estava predominando, a oferta é quando o mercado está caindo. O conceito da oferta, de fato, parou de prevalecer e a demanda entrou. Por quê? Porque todo mundo que compra fundo de mercado coloca os stops aqui. Então, quem compra aqui, coloca o stop aqui. Quem compra esse rompimento, coloca o stop aqui. Então, aqui embaixo é uma piscina de liquidez e o preço precisa varrer essa região para só então buscar uma nova região de interesse. Então, para que o preço possa subir, ele precisa capturar os fundos, assim ele tem a contraparte suficiente. Para que o preço possa cair, ele precisa subir até uma região de liquidez, varrer a região do topo e quando o mercado renovar a máxima fazendo um boss fake, que é uma quebra de estrutura de continuidade, e ele fechar abaixo, você pode, na região de reteste, montar uma posição, e aqui, onde você está zerando sua posição, você pode inverter a sua mão. Então, você surfou todo esse movimento comprado, agora você pode surfar todo o movimento de volta a favor da tendência principal vendido. Então, é dessa forma que você entra a favor das grandes instituições e você entra junto com as instituições a favor da manipulação. Então, você entende aonde você entra de fato, onde você coloca seu stop baratinho e o seu alvo macro. Então, nesse cenário em que eu estou construindo esse conhecimento com você, você consegue entender claramente que aqui nós temos uma razão risco-retorno de 1 para 4. Então, você está arriscando 1x, certo? Eu vou colocar aqui para ficar mais claro para você. Ó. Imagina que você entrou nessa operação e você colocou seu stop aqui de $100, certo? Imagina que você está operando mini índice e você colocou aqui R$ 100 de stop. E sua entrada está aqui. E o mercado chegou no seu alvo. Então, se eu estou te mostrando que essa operação foi de 4 vezes o risco-retorno, significa que você fez um pouco mais de R$ 400 aqui, ok? Por quê? Porque ela é uma relação risco-retorno de 4,15, entende? Então, um pouco mais de R$ 400 você colocaria no bolso. Olha que incrível isso, não é? E aí, você opera comprado e como que opera vendido? Porque você vai sair na região de liquidez. Então, o mesmo cenário aplica-se quando você vê o mercado subindo ó, de forma forte, e engatando no seu alvo, ele vai quebrar de novo a estrutura de continuidade, ele acabou de varrer a liquidez. Então, o homem composto, ele vê uma boa oportunidade, como está todo mundo comprando rompimento e está todo mundo comprando região aqui, colocando stop aqui, essa região de rompimento é apenas para capturar a região da liquidez. Mas não foi só essa liquidez que o mercado capturou. Ele renovou esse movimento. Olha que bonito. Ele renovou essa região de máxima e dentro dessa estrutura maior ele foi quebrando máximas, máximas. Então isso aqui, cada rompimento desse é indução e liquidez sendo capturada de forma interna. Por quê? Porque o mercado ele é fractal.
Então, se você vê uma estrutura dessa no fractal de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, você pode montar a sua posição. Se você vê isso no 3 minutos, você também pode montar a sua posição, porque funciona em qualquer mercado, em qualquer time frame. Você só precisa encontrar a captura de liquidez de fato, e a captura de liquidez dos fundos aconteceu aqui, e a captura de liquidez dos topos aconteceu aqui. Então, isso aqui é liquidez interna, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, tudo isso aqui. Aí, quando o preço chega na região de renovar a máxima visível, ele capturou tudo o que precisava para ter a contraparte para o institucional vender, e vender muito. Quando eu falo institucional, eu estou falando de centenas e milhões de tubarões de mercado, que são os grandes bancos, insiders, os big players. Quais são os bancos? O Itaú, Bradesco, tem centenas de milhões de empresas listadas na bolsa que operam centenas e centenas de milhões de dólares. Então, eles que movimentam o mercado, então é eles que manipulam para que possam, de fato, colocar dinheiro no bolso. Então, quando nós entendemos que o mercado renovou o topo, é a hora de esperar a quebra e confirmação do último fundo válido. Então, olha só, agora eu tenho, de fato, uma quebra de estrutura, uma mudança de caráter. Aqui aconteceu a mudança de caráter. Olha só, aqui de fato aconteceu a mudança de caráter, então eu tenho um choque. Sabe qual é o mais doido? É que esse choque, change of character, que é a mudança de caráter na tradução, esse choque está a favor da tendência macro. Então, se eu tenho esse choque a favor da tendência, eu tenho ainda mais confluência para me acreditar que o mercado vai renovar as mínimas, ok? Então, entrei comprado aqui, já lucrei, agora posso entrar vendido também. Por quê? Porque o mercado ele girou. Então, quando o mercado fazer uma correção aqui, por exemplo, o mercado está começando a distribuir aqui, e ele manipular essa região, ele significa que está te mostrando que ele construiu uma causa interna. Essa causa são esses topinhos nivelados, ok? Esses topinhos nivelados representam muita liquidez. E aí você vai montar a tua região de oferta nessa região de bloco de ordem e o mercado crava exatamente naquele bloco de ordem. Aí você pode, de fato, montar a tua posição após a captura dessa liquidez ter acontecido. Você vai montar a sua venda aqui, coloca o stop bem baratinho, ajusta aqui e o alvo é embaixo. Aonde? Na região que sofreu a captura do passado. Então, essa região em que você já entrou comprado, agora é uma região de alvo, é uma região de liquidez, aonde você vai de fato sair. Então, o mercado, incrivelmente, vai renovar essa região, trocar movimento, trocar polaridade e continuar fazendo o movimento a favor da tendência principal. Então, dessa forma, você monta uma boa operação na ponta compradora e você monta uma boa operação na ponta vendedora. E sempre alinhando, de fato, aonde a liquidez foi capturada. Então, se o mercado subiu para capturar esses topos, ele vai cair para capturar os fundos e dando continuidade nesse movimento. Ok? Olha que bonito isso. Então, isso aqui acontece todos os dias em qualquer mercado, em qualquer time frame, mas o time frame mais seguro possível para você estar montando esse tipo de operação, eu recomendo que seja no 10 minutos, no 7 minutos, no 5 minutos. E o gatilho de entrada, que são nessas regiõezinhas, você pode encontrar no 3 e no 2 minutos, beleza? Então, de fato, eu montei aqui ao vivo para você uma boa estratégia que, de fato, é a melhor estratégia para você fazer dinheiro ainda em 2026. Por quê? Porque o que faz sentido aqui é entender que as melhores oportunidades de movimentação de compra e venda só acontecem depois que o varejo é eliminado. Então, quando a grande massa é eliminada, eles que fornecem a contraparte suficiente para que o institucional possa mover o preço. Okay? E dessa forma eu te mostrei a possibilidade nessa estrutura de mercado, de fato, ilustrando um tipo de ciclo de mercado, onde o mercado, de fato, deu uma oportunidade de compra e deu uma oportunidade de venda, dentro desse ciclo, onde você pode lucrar comprado e lucrar vendido. E sabe o que é mais doido? É que tudo isso aqui, ó, que o mercado formou, é uma grande acumulação e o mercado vai fazer o spring aqui agora. Ficou interessado em saber mais disso? Pois é, em uma única aula eu não consigo te entregar tudo que sei. Por exemplo, lei da oferta e demanda, lei da causa e efeito, lei do esforço e resultado, choque, BOS, estruturas, liquidez interna, liquidez externa, como de fato funciona uma distribuição, uma redistribuição, uma acumulação, uma reacumulação. Eu não consigo te entregar tudo isso, certo? E de fato, as minhas melhores estratégias, eu não consigo te entregar tudo isso em uma única aula. Mas se tu se inscrever aqui no meu canal, você já vai receber muito conteúdo. Inclusive, tem operações ao vivo aqui no meu canal que eu trago aqui pra galera. Canto movimentações antecipadas para que dê tempo os meus inscritos se posicionarem. Inclusive, já tem vídeo gravado aqui. É só você fazer um tour pelo meu canal. E se tu quiser algo mais avançado ainda e quiser e de fato quer aprender do zero, aonde não tem conteúdo picado,
do básico ao extremo avançado, conheça aqui embaixo o meu treinamento fechado, né. E se tu tiver R$ 47, você consegue entrar para dentro do meu treinamento fechado. São mais de 12 módulos, mais de 46 aulas, tudo prática e com exemplos reais no gráficos e operações que eu monto dentro do módulo de operações fechada do meu treinamento. Então, você só tem a ganhar e, de fato, que bom que você ficou até o final desse vídeo, porque isso mostra o teu nível de comprometimento, tá? Então acredito que eu te entreguei um melhor conteúdo possível nesse tempo recorde, mas se tu quiser de fato aprender muito mais do que isso e fez sentido para você, né, eu te vejo dentro do meu treinamento fechado ou nos próximos vídeos aqui no meu canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, beleza? Um abraço, fica com Deus e eu tenho certeza que você vai conseguir.